Vamos embora do canal Save, né? Save. Save Manual. O segredo por detrás da música de Donkey Kong Country, né? Vamos embora. Vou deixar o link do vídeo original na descrição. Se inscrevam lá e vamos embora, né? Mano, estão no meio de uma floresta, né? Caralho, esse cara foi gravar o áudio no meio da floresta? Mundo de selvas densas, cavernas escuras e águas cristalinas. E agora coloque uma trilha sonora que te transporta direto pra lá. Não é só música de fundo, é uma experiência sensorial completa. Isso é o que a trilha sonora de Donkey Kong Country faz. Mas o que pouca gente sabe é que por trás das trilhas está um processo de criação quase tão impressionante quanto o próprio jogo. Usando o hardware limitado do Super Nintendo, os compositores da Rare transformaram o impossível em realidade sonora. E o resultado? Várias músicas sensuais que não apenas marcaram a história, mas que até hoje arrepiam quem escuta. Nesse vídeo eu vou te contar como tudo isso foi possível. Bora mergulhar nos bastidores da produção, explorar as técnicas usadas para superar as limitações do SNES e também conhecer um pouco mais sobre os compositores que deram vida a essas músicas inesquecíveis. Já tem um remake dele, né? Foi aqui onde começou meu amor por jogos. Donkey Kong Country 1, de Super Nintendo. O joguinho dos macacos lá de 1994. Eu lembro do vídeo dele Hoje falando, eu não né? farei uma análise do Tipo, jogo. remake. Tá bom. Hoje o foco é totalmente na trilha sonora. Olha, talvez seja um pouco estranho pra alguns um vídeo inteiramente dedicado à trilha de Donkey Kong. Na real, talvez seja estranho até mesmo um vídeo sobre música de um jogo. Cada vez mais a nossa atenção ela é disputada, seja por redes sociais, por notificações ou até mesmo por vídeos como esse aqui. É o WoW, não é? É o WoW pra caralho. Vídeos... Cara, me parece muito ser o WoW. O minimapa fica aqui, os buffs aqui. Ele tá com escada, talvez. Aqui fica as skills, aqui o chat. Cara, é um WoW pra caralho. E ainda eu ouso dizer que ele está de mago. Porque a barra de vida do mago fica dessa cor, tá? Como esse aqui. Eu percebi em mim uma dificuldade de aproveitar totalmente a trilha sonora de um jogo, porque por muitas vezes eu me pegava jogando alguma coisa enquanto eu escutava um podcast ou deixava um vídeo de fundo. Então eu cheguei à conclusão de que talvez eu não estivesse percebendo músicas lindas que são compostas hoje e que, às vezes, a nossa, eu tenho que jogar aquele jogo, velho, Spyro. Justamente porque eu me permitia esse ano a gente vai jogar, tá? Trilha lá naquela época, sem o cara tretou por conta do que falou que ele era feio, né? Donkey Kong Country 1 foi o primeiro jogo que eu joguei e que a trilha entrou na minha mente, eu senti que eu deveria fazer esse vídeo com meu total carinho e atenção. Talvez seja de conhecimento comum aí, né, que a trilha desse jogo é sensacional, mas eu queria te apresentar algumas razões do porquê a música desse jogo se destaca tanto. Tá, não conheço, tá? Conheço a trilha sonora de Donkey Kong Country 1 foi composta por 3 pessoas. Evelyn Fisher, essa lindeza aí, ó, cuidou de 7 músicas e Donkey Kong Country 1 foi seu primeiro trabalho como compositora. Ela foi a compositora principal do Donkey Kong Country 3 também. Ah, e ela também faz a voz da gostosa da Orchid, personagem de Killer Instinct. Entre suas composições de Donkey Kong estão Treetop Rock, Forest Frenzy e uma das trilhas mais famosas, Simeon Seg. Eu não sei pronunciar isso. Além dela, Donkey Kong também teve o Robin Billand, que compôs uma única música pro jogo, mas uma das mais brabas, a música do Barril Avião. Ah, e uma curiosidade, essa música, na verdade, foi composta originalmente para o jogo Killer Instinct. O jogo era da mesma desenvolvedora, a Rare, só que ocorreu um lance engraçado. Em um dos primeiros eventos onde a Nintendo mostrou seus novos jogos, ela acabou mostrando Donkey Kong Country 1 com uma das trilhas de Killer Instinct de fundo. E ao ver a boa recepção do público, um dos fundadores da Rare disse que essa música precisava estar em Donkey Kong. E aí, Robin Billand passou a composição para ser portada pro estilo de música de Donkey Kong. Inclusive, ó, assim que era a versão original da música. Pô, as musiquinhas antigas eram boas dos jogos antigos, né, velho? E assim foi como ela ficou depois. Hoje em dia pode fazer a música que for, velho. É só, né? Anexar em MP3 e não tem música boa, velho. A maioria das trilhas de Donkey Kong Country 1, ele, o cara, o gênio, David Wise, o compositor principal e quem fez a lendária trilha de Donkey Kong. David Wise.
Olha, eu acho importante separar essa parte pra falar de David Wise especificamente, porque foi ele o responsável pela maior parte das trilhas de Donkey Kong. Esse cara fez trilhas que na época eram inimagináveis num cartucho de Super Nintendo. Também, David Wise trabalhava em uma loja de música no Reino Unido. Abdicou do cabelo pelo conhecimento musical. Tim e Chris Tempers, fundadores da Rare. Os dois estavam procurando instrumentos e tecnologias novas pra colocar em seus jogos. Então eles viram David Wise tocando num teclado e os caras ficaram de cara com o som. Perguntaram a ele quem escreveu aquela música e David respondeu que foi ele mesmo. Isso foi o suficiente pra Tim e Chris o contratarem na mesma hora. Mas bem antes de fazer a trilha de Donkey Kong, David trabalhou lado a lado com a Rare pra compor músicas pra diversos jogos do NES. Caralho, vou ter que entrar em contato com esse cara, né? Fazer música, ele teve que literalmente ajudar a construir a Rare. Pois é, na meu jogo vai ter a trilha sonora Chatuba de Mesquita, tá? E os primeiros meses de trabalho foram literalmente o que eu consigo compor. Passada essa fase, David Wise escreveu música pra mais de 30 jogos do NES. O cara hoje reúne mais de 1000 trilhas feitas. Esse aí fez música, viu? Pô, me veio uma leve curiosidade. O Nintendinho tinha só 4 canais de áudio. Me veio uma leve curiosidade de quem fez as trilhas do Ocarina, né, velho? Todo mundo fala muito do Ocarina, né? Do Zeldinha, né, velho? Isso significa que o compositor tinha que trabalhar com um número limitado de sons tocando ao mesmo tempo, como se só tivesse 4 instrumentos em uma banda. O primeiro e o segundo membro da banda ficavam responsáveis pelas melodias principais. O terceiro membro era basicamente o baixista da banda. E o quarto membro servia só pra fazer barulho. E assim se formavam algumas músicas do Nintendinho. Alguns cartuchos tinham a tecnologia e o luxo de ter uma quinta faixa pra reproduzir playbacks. Aquela mina lá dele. O quinto membro surgia, tocando alguma coisinha gravada só pra dar um creme a mais pro som. Mas olha, realisticamente, a Rare mal tinha tinta pra pintar a parede. E pra conseguir fazer as músicas, David Wise tinha que programar. Ele tinha de escrever em códigos com números hexadecimais pra tocar o que queria. E era ainda mais problemático naquela época, porque ele não tinha como editar a música em tempo real. Então pensa no trabalho absurdo que era. O cara ficou um monstro nessa linguagem de programação. Mas também, né, em uma entrevista o David Wise conta que ele trabalhava no que originalmente era um celeiro de galinhas, que na construção da Rare foi convertido em um estúdio. Não tinha janelas no local, só uma clarabóia. Isso fazia com que ele não soubesse nem se era dia ou se era noite, o que deixava ele ainda mais imerso nas composições. Confortável? Não muito. O cara do nada teve que se virar programando pra fazer essas trilhas. E ó, se você quer aprender programação, fazer uma transição de carreira ou desbloquear novas habilidades, a Alura tem as estratégias glitchless que você precisa. Com uma única matrícula, você tem acesso a todos os cursos por um ano inteiro. É como iniciar um New Game Plus dos seus estudos em tecnologia. Manda um cupom de 90%. Você garante 15% de desconto 15% aceito. Sensual demais, não? Na Alura você aprende na prática, criando projetos reais e ainda ganha certificados, ou seja, vem com achievements embutidos já. Além disso, você fará parte de uma comunidade exclusiva, onde o multiplayer é liberado, mas sem PVP, ok? E claro, com o avanço da tecnologia, agora a Alura tem a Luri, a IA que responde suas dúvidas, ajuda com resumos e até identifica problemas visuais com Luri Vision. É como ter um NPC pronto e preparado pra te ajudar na tua gameplay de estudos. E dá pra estudar em qualquer lugar com o app da Alura, bota fé? Até offline se tu precisar, porque, né, speedrunner tá sempre treinando. Quer fazer parte do Alura Verso e dar aquele upgrade show no seu futuro? Acesse o meu link na descrição. Valeu, Alura! E bem, depois de fazer música para vários jogos do NES, David Wise recebeu a oportunidade de fazer músicas pro próximo videogame da Nintendo, o SNES, o Super Nintendo. Diferente do NES, o SNES tinha 8 canais, o dobro do videogame anterior. Entretanto, o processo de fazer música pro Super Nintendo não era mais fácil, e na real é algo que é estudado até hoje. Afinal, cada desenvolvedor surgiu com um método diferente. A Nintendo entregava alguns kits de desenvolvimento, mas eles vinham com manuais em japonês, e muitos compositores acabavam por modificar os kits para que conseguissem compor alguma coisa. Um fato curioso e aleatório é que Barry Leitch, o compositor de Top Gear, ficou desesperado quando recebeu seu kit para compor a música do jogo. Afinal, ele só tinha uma semana pra fazer e o manual
manual, Não, isso aí é era Alaska. todo em japonês. Isso aí é Então, Alaska. A saída foi mexer no código-fonte diretamente Aquilo ali foi e Alaska. se virar com o que ele tinha. E quem diria, né? O cara fez uma música absurda. Só que, bem, David Wise foi no Foi caminho 2 semanas? inverso dos demais Filha da mãe, colegas velho. compositores e decidiu fazer música no Super Nintendo da mesma forma que ele fazia no Nintendinho, na mão, na raça, escrevendo nota por nota em códigos hexadecimais. Com 8 canais no Super Nintendo, as possibilidades aumentaram ainda mais. Uma coisa que David fazia era aproveitar o máximo de cada um desses 8 canais. Lembra daquele 5º canal do Nintendinho? Um canal extra para reproduzir pequenos sons gravados? Pois então, o Super Nintendo também tinha a possibilidade de reproduzir pequenas amostras de sons gravados para todos os seus 8 canais. Alguns compositores, inclusive, utilizavam amostras que já vinham nos kits para compor suas músicas. Meio que por isso que a maioria das músicas do Super Nintendo meio que são semelhantes. E na real que essa era uma boa tenho saída, curiosidade porque, disso aí, apesar velho. da nova possibilidade... Será que tem uma o Super biblioteca grátis que você pode usar à vontade? Tipo assim, ó, você tem esses afixos aqui que você pode colocar na sua música e é gratuito, né? Não dá copy se você usar, né? Deve ter, né? Super Nintendo só tinham incríveis 64 KB de memória para Caralho. armazenar esses sons. Ou Mano, seja, olha é isso, quase olha isso. 0,004% da RAM do PlayStation 5, cara. 64 KB. Hoje, no meu computador aqui, eu tenho 96 GB. Cara, se você colocar aqui 64 GB, mano, eu falo, velho. Pô, eu acho que a necessidade gera a genialidade. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você não tem muito recurso, você é obrigado a espremer e tirar o suco, tá ligado? O suco. Por isso que os jogos, eu acho que antigamente era muito bom, velho. Porque os caras com pouco faziam muito. Hoje em dia, com muito, eles fazem pouco. Isso que eu fico pá, velho, né? Com muito recurso, né? Ah, velho, eu fico pá. nada. Com esse problema em mãos, David Wise já de início então comprimia o máximo que podia dos sons para conseguir uma margem melhor para trabalhar. Efeitos sonoros como água caindo, balão estourando e coisas assim também podiam ser gravados, mas para conseguir inserir no cartucho, ele filtrava o máximo do som para que não ocupasse tanto espaço na memória RAM do cartucho. Ele usava formas de ondas muito pequenas que precisavam ser reusadas de várias formas para criar uma diversidade musical. Algo que ele gostava de fazer era gravar uma amostra pequena de som, por exemplo, o som de uma guitarra. E com essa mesma amostra de som, ele editava ela ao máximo até ela soar como outra coisa, como uma gaita, por exemplo. Com um espaço tão curto de memória, o cara tinha de extrair 100% das possibilidades. Inclusive, uma curiosidade aleatória sobre a amostra de sons. David Wise conta numa entrevista que um dia eles foram para um zoológico gravar áudio de macaco, mas os bichos só ficavam quietos a maior parte do tempo, menos na hora da comida, onde era uma algazarra completa. E aí eles tiveram um dia inteiro perdido no zoológico e terminaram com alguém no escritório imitando um macaco pra gravar som pro jogo. Ao ser encarregado de fazer a trilha de Donkey Kong, David Wise se viu com um certo problema. Ele não tinha referências, afinal o Donkey Kong só tinha aparecido no clássico Donkey Kong de Nintendinho, e o jogo mal tinha alguma música. Felizmente foi a partir da trilha inicial onde ele pegou a inspiração e decidiu dar o pontapé que mostrava não só como o jogo evoluiu, mas como o Super Nintendo como um todo era uma grande evolução, tanto em gráfico quanto na música. Essa é a música clássica de Donkey Kong, de Nintendinho. E agora vamos pra Donkey Kong Country. A música de início começa no estilo retrô, fazendo aquela referência, né, passando por um aspecto antigo do Nintendinho. Mas assim que o DK pula em cima do seu avô, a música evolui com uma batida jovem sensacional, que mostra o que tá por vir. Um jogo com a trilha incrível que passa por cima da velharada toda. Ao menos eu acho que é isso, né, que o Donkey Kong pensou quando ele pulou com o fodendo rádio FM em cima do velho. Chegou com a JBL, evolução em todos os aspectos, gráficos pré-renderizados da Silicon Graphics, músicas novas e sensuais num jogo absurdo. Donkey Kong Country tem uma das trilhas mais impressionantes do Super Nintendo. A atmosfera, a ambientação, o sentimento. A parada é que em Donkey Kong a trilha não funciona só como uma música de fases. Ela é especialmente incrível porque é a trilha que dá a ambientação pro jogo. Na época eles não tinham espaço suficiente para ter efeitos sonoros e músicas separados. Então David Wise e Eveline decidiram fazer músicas que também incorporassem a ambientação. Para isso,
isso, David Wise aprendeu a emular sons e efeitos de sintetizadores nas músicas. Caralho. Ele gostava de sintetizadores porque podiam imitar sons de instrumentos acústicos no ambiente virtual. E além disso, os sintetizadores também podem puxar os timbres até chegar num som característico. A flautinha do não tinha Ocarina, como né? escutar em tempo real o que ele estava escrevendo. Então o trabalho era extremamente cansativo. Felizmente, hoje, através de alguns programas, a gente consegue entender e ver mais ou menos como funcionava. O cara tem que conhecer muito de música. Isso é um Vamos fato. pegar de exemplo aqui a música DK Island Swing. Aqui estão as 8 faixas. Nessa demonstração feita pelo canal Carpathia 808, podemos ver e ouvir, né, como cada faixa se comporta. Em um primeiro momento, aqui as faixas elas vão tocar de formas isoladas, só pra você ver como essas 8 faixas podem entrar em harmonia. Aí, enquanto essa trilha tá tocando, a DK Island Swing, uma curiosidade, quando eles pediram pro David Wise fazer essa música, ele surgiu com várias ideias, assim, pro que seria uma trilha de floresta. E aí ele fez 3 trilhas diferentes. Só que quando o Tim e o Chris Staples escutaram as trilhas, eles pensaram assim, nossa, todas elas são muito boas. Junta Por que tudo. a gente não mete logo essas 3 aqui na mesma trilha? E é por isso que essa música tem momentos tão diferentes, porque na real são 3 músicas que foram colocadas juntas uma só. Um lance legal que vale falar agora é que o David Wise usava muito o método de copiar uma mesma linha melódica para 2 faixas diferentes, mas com um pequeno atraso para simular efeitos de eco, o que preenchia muito mais a música. E dá pra perceber isso aqui, das faixas tocando. Cara, Cara, muito manja legal muito, poder ver essas faixas funcionando dessa forma hoje. Agora vamos para um exemplo de Donkey Kong Country 2, a música Lockjaw Saga. Caralho. Aqui o David Wise já estava treinadíssimo em seus métodos, já tava mas eu quis apelido. trazer esse exemplo porque ele mostra de uma forma muito legal como o David Wise driblou o problema dos efeitos sonoros. Aqui a gente pode ver e escutar o canal 4, que em alguns momentos era utilizado para fazer esses sons específicos aí, que dava a sensação de estarmos dentro da água, criando o ambiente. E falando em ambiente, A ambientação. David Wise foi totalmente contra a maré. A harmonia de uma música, em teoria, ela é boa quando ela te guia pra algum lugar, quando ela quer contar alguma história. Na teoria musical, né, esse é o entendimento de resolução e tensão. E geralmente é assim que as músicas mais pop são feitas. Elas vão criando animação em você e chegam no refrão, no ápice da música, e depois repetem esse loop até encerrarem. A música, ela te causa algo, te deixa assim meio, o que será que vem por aí? E depois te guia. David Wise, no entanto, ele faz outra coisa. Ele faz uma harmonia mais simples, com poucos acordes que não possuem muitas variações. Ou seja, o seu cérebro ele não entende muito bem se tem tensão, se vai ter alguma resolução, se você vai pra frente, vai pra trás ou qualquer coisa assim. E aí, mágica, você fica estagnado no lugar, ou seja, num ambiente. Essas pequenas variações de acordes no fundo de uma música é o que traz essa sensação. E foi aqui onde David Wise brilhou muito em suas composições. Afinal, através da música, ele conseguia pintar um quadro para cada fase do jogo. Seja o som da sua aventura iniciando numa floresta, ou até mesmo passando por debaixo de cavernas. Ou aqui, onde a indústria e a fumaça comandam. Mas eu sei de qual música você tá esperando eu falar. Eu sei que é um tópico comum, mas Qual? eu tenho que trazer algumas curiosidades e informações sobre uma das trilhas mais lendárias de Donkey Kong. Aquatic Ambience. Aquatic Ambience é o melhor exemplo de ambientação. É o trocadilho do nome, né? A música começa com uma Caralho, nota todas só as que vai faixas. tocando durante a introdução todinha. E, aos poucos, David Wise vai deixando essa nota o mais interessante possível. Ele coloca efeitos, aumenta a frequência, e isso resulta nessa maravilha que dá essa sensação incrível de ambientação dentro d'água. Em entrevista, David Wise conta que essa trilha sozinha levou mais de 1 mês para ser finalizada. A genialidade dessa música vem de alguém que não teve formação musical. Interessante, né? O que ocorre aqui é uma progressão harmônica, mas feita de uma forma bem Caralho, sutil. cara, não Eu não tem. vou dar uma de quem manja de teoria musical porque eu não manjo, mas explicando de uma forma simples, para passar a sensação de ambiente, o David Wise criou uma progressão harmônica com acordes que Inteiro, não se né? distanciam muito um do outro. Ao invés de pular de um tom para outro, ele utiliza semitons que amarram melhor a progressão que ele quer porra. construir. Lembra que eu te falei sobre resolução e tensão? Se um tom for tocado e tiver outro logo em seguida muito diferente, o seu cérebro vai suplicar para essa tensão ser resolvida e assim se cria a harmonia. Mas, como eu já disse, o David Wise queria era uma
estagnação. Então, usando esses tons que se aproximam, ele cria uma cama para trazer uma voz principal para a música. E ao fundo você escuta quase que um padrão que é repetido praticamente na música inteira, o que reforça a sensação de estar parado em algum lugar, a sensação de estar num ambiente. Numa entrevista, David Wise conta que ele nem estava escrevendo pensando na fase de água. Na real, ele só queria fazer algo que soasse legal. A primeira linha que ele escreveu foi a do baixo, e como o Super Nintendo não tinha muito espaço para sons, era difícil fazer algo que desse a sensação de continuidade. Entretanto, o David Wise comprimiu algumas ondas sonoras com a distância bem pequena de acordes e que, juntos, formavam um som que dava a impressão de continuidade e que serviu como uma cama para a melodia principal da música. Esse negócio que ele inventou foi um absurdo, porque foi o que tornou essa música tão característica. Chega a ser engraçado, ele comenta numa entrevista que levou 6 anos até ele entender o impacto que a Aquatic Ambience teve. Afinal, naquela época, a informação não era tão rápida assim, mas com o advento da internet, um site chamado OC Remix, que reúne um monte de fã de música de jogo, começou a ser bombardeado com vários remixes das músicas de David Wise. Imagina só, é como se você fizesse uma música hoje e só daqui a 6 anos, sei lá em 2030, você percebeu o quão famosa ela se tornou. Hoje em dia é o quê? E se em Donkey Kong Country 1 o ápice foi debaixo d'água, David Wise, agora sendo o único e principal compositor de Donkey Kong Country 2, ele levou o ápice do mar para o céu. Donkey Kong Country 2. Depois de Aquatic Ambience, David Wise escreveu Sticker Brush Symphony para Donkey Kong Country 2, outra música extremamente famosa e que causa um conforto ímpar, nostálgico e pra mim até um pouco melancólico. Ela tá vendo pela primeira vez, eu também. Essa música inicialmente seria feita pra outra fase de água que infelizmente não foi pro jogo final. A música quase foi cortada, mas ela encontrou seu espaço na fase Bramble Blast. Aqui os conceitos de ambientação foram aplicados de novo, uma progressão harmônica com tons que não se distanciam tanto e um tema constante que toca durante toda a música, pintando uma atmosfera sensacional. E putz, podemos concordar aí que o visual dessa fase colabora demais com a atmosfera? Em entrevistas, David Wise menciona que antes de escrever as primeiras músicas de Donkey Kong, ele pegava umas demos e ficava jogando um pouco das fases. Inclusive, ele já falou que nunca zerou nenhum Donkey Kong, mas ele jogava as fases até entender mais ou menos o ritmo delas e a partir daí ele começava a escrever as músicas. E uma dessas músicas que ele escreveu foi a Forest Interlude. Pra mim, é a melhor música de toda a série Donkey Kong. Ele disse que foi aqui onde ele conseguiu chegar muito próximo do que ele queria atingir com suas músicas no Super Nintendo. Mesmo com as limitações do console, aqui na Forest Interlude ele conseguiu criar a ambientação quase perfeita. Essa música é tão, sei lá, reconfortante que chega a gerar dúvida em como esse careca safado fez isso com somente 8 canais. Bom, não sei você, mas eu me sinto abraçado ouvindo essa trilha. Separando as faixas, olha esse momento que interessante. Aqui o canal 2 é reservado para efeitos sonoros de animais, o que passa ainda mais a imersão da floresta. É foda, muito hein, legal. Mano, o cara tem assim, né? O cara é dom, velho. Os temas de David Wise são tão icônicos que inclusive já foram utilizados por rappers. Childish Gambino pegou uma amostra de Aquatic Ambience pra música Eat Your Vegetables. E Drake pegou um trechinho da Haunted Chase pra sua música Six God. Pra evitar copyright, né, eu sugiro que você escuta essas músicas aí. Eu não vou botar aqui não, tá? Se eu colocar aqui vai dar ruim. Donkey Kong Country 3. E bem, em Donkey Kong Country 3, a Evelyn retorna como compositora principal e David Wise parte para outros projetos que não envolviam Donkey Kong. Inclusive, Evelyn disse numa entrevista que era impossível copiar o estilo de David Wise e que, na verdade, essa nunca foi a intenção dela. Ela na real queria um som mais campestre pro DKC3, mas infelizmente a troca de compositor incomodou um pouco a galera na época e a trilha do jogo não teve o mesmo sucesso que a dos jogos anteriores. E olha, eu sei que talvez pareça que eu tô puxando uma sardinha aí pro David Wise, mas não tem como, o cara é muito brabo. Em Donkey Kong Country 3, essa aqui, é a música da fase da água. Pô, os caras... Assim, ela é interessante, só que sei lá, ao menos pra mim, ela tem uma atmosfera muito pesada. O azul escuro da fase ajuda nisso também. Ela chega a causar um desconforto, como se eu tivesse que sair dessa água o mais rápido possível. Eu acho até que funciona bem com uma música de fase de água, mas olha, eu não quero ficar aqui, eu quero vazar logo. E aí, olha só que interessante, quando Donkey Kong Country 3 foi portado pro GBA, eles decidiram chamar David Wise pra adaptar as músicas do Super Nintendo pro portátil. Como o Game Boy era ainda mais limitado que o Super Nintendo em questão de som, algumas músicas
tiveram de ser reescritas por ele. E olha só como ficou a música de Donkey Kong Country 3 na versão do GBA. Caralho. Ela faz uma clara alusão à Aquatic Ambience, mas com a tela mais clara do GBA, a água ficou muito menos assustadora. E com essa trilha então, agora sim eu consigo me ver aqui de novo, ó. Curtindo demais a água de um jogo de macaco. Meu Deus, eu tô indo muito longe nesse roteiro. E bom, apesar de ter ficado anos e anos fora da cena de Donkey Kong Country, David Wise foi reverenciado anos depois no jogo de Wii, o Donkey Kong Country Returns, onde a Nintendo pegou as trilhas dele e fez alguns remixes pra gerar aquela nostalgia gostosa, com a sensação de algo novo. Mas sei lá, parecia que alguma coisa faltava naquelas trilhas. E bem, o que faltava foi descoberto. Obviamente o que faltava era o próprio David Wise, que foi convocado novamente pro último jogo da série Country, o Donkey Kong Tropical Freeze. Em entrevista, David Wise conta que foi aqui onde ele finalmente pôde fazer as trilhas como sempre sonhou, com instrumentos que ele queria, com as novas tecnologias, né, e fora de um celeiro, com espaço muito maior dessa vez. Claro que a Nintendo queria que ele fizesse remixes de algumas trilhas. E aí, a Siemens Seg retorna, a Sticker Brush Symphony também, e é claro, a Aquatic Ambience. Aqui as músicas agora integram as fases e mudam de acordo com o ambiente. É sensacional. Se você nunca jogou Donkey Kong, obviamente eu te recomendo. Não só pela trilha, um jogão. Pô, será que esse ano vai rolar? Se você quiser jogar alguma coisa mais recente, eu recomendo o Donkey Kong Tropical Freeze. E que alegria, velho. Em janeiro de 2025, a gente vai ter Donkey Kong Country Returns em HD. Eu torço muito pra que em 2025 tenha um jogo novo do Mamaco. É fascinante mas é foda. Esses compositores conseguiram criar músicas que não dá merda eu jogar isso aí de um método One Piece, não? Kong, ou qualquer outro clássico, escute com carinho essas trilhas lindas que foram feitas com tanta dificuldade. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu espero que você tenha se divertido e aprendido um pouco sobre as músicas do Super Nintendo e do Donkey Kong, né? E esse vídeo aqui foi uma promessa cumprida, um remake de um dos primeiros vídeos do meu canal. Inclusive uma pergunta pessoal aqui. Você tem alguma música favorita de videogame? Qual? Cara, e se não tiver uma música favorita de videogame? Abertura de Revestimon Back to Nature. Caralho, as trilhas sonoras, mano. Ai, caralho! É muito bom, velho. Mano, maravilhoso. Maravilhoso, tá? Videogame, você pode me contar a sua música favorita, tá? Eu tô curioso. E bom, fiquem bem e até a próxima. E pra não perder o progresso no canal, faz o save manual. Deixa o like, se inscreva lá, tá? No save manual. Meu like já tá dado, tá? Minha inscrição já também, tá? Já foi dada, tá? E é isso, né? Se inscrevam lá. Faz o L, calma lá. Se quiser também, né? Pode fazer também, né? Mas é isso, um abraço, um beijo, um cheiro e falou!